Você já parou para pensar por que os dias da semana têm esse nome? E por que em português a gente conta os dias como segunda, terça, quarta, quinta, sexta, enquanto em inglês e espanhol eles têm nomes bem diferentes? Então, fica comigo que hoje a gente vai aprender a falar os nomes dos dias da semana em inglês, espanhol, latim e entender por que eles têm esse nome, inclusive em português. Hello peeps! Olá meus amigos! Bem-vindos a Sapiens Linguagens e como você viu, o vídeo de hoje é sobre os dias da semana, tanto em inglês quanto em espanhol e até latim. Então, para a gente começar, vamos ter que falar um pouquinho dos romanos de novo. Muito antes de seu império, os romanos já tinham uma semana de 7 dias. E como na Antiguidade Clássica também eram 7 os planetas que eles conheciam, a gente vai falar um pouquinho quais eram esses planetas, eles deram os nomes dos planetas para cada dia da semana. Semana de 7 dias, 7 planetas. Então, se a gente pensar um pouco na antiguidade, os astrônomos não tinham telescópios, nem sequer luneta, nem sequer um binóculo para poder olhar o espaço. Então, o único acesso que eles tinham era os olhos, assim como nós. Então, eles viam os astros que nós conseguimos ver a olho nu. Eles não conseguiam fazer distinção do que é um planeta, o que é uma estrela, olhando assim. Porém, eles conseguiam perceber o movimento dos astros e perceberam que as estrelas sempre se moviam em conjunto pelo céu. Se moviam não, né? Na verdade, a Terra está girando. Mas, enfim. Então eles perceberam que as estrelas sempre estavam juntas, se movendo em conjunto. Mas havia algumas outras estrelas ou planetas que se moviam de maneira diferente, se moviam aleatoriamente. E eles deram o nome desses astros de planetae asteres, ou seja, astros errantes, estrelas errantes que vagavam pelo céu. Hoje nós sabemos que não são estrelas, são planetas, e eles não estão vagando pelo céu, eles estão fazendo sua órbita ao redor do Sol e tudo mais. Então, eram 7 planetas, vamos botar umas aspas nesses planetas, na Antiguidade Clássica. O Sol, a Lua, Marte, Mercúrio, Júpiter, Vênus e Saturno. Esses eram os planetas e é isso que deu nome aos dias da semana lá na Roma Antiga e vai influenciar muito os dias da semana em inglês e espanhol. Português é um outro caso, como a gente vai ver. Bom, mas chega de história e astronomia clássica e vamos à língua, vamos falar um pouquinho em inglês, latim e espanhol então. Bora lá então, gente, dias da semana. Eu coloquei aqui para ficar mais fácil uma tabelinha com latim, espanhol e inglês. Vamos começar pela segunda-feira. Sim, eu sei que em alguns calendários a segunda-feira não é o primeiro dia da semana, mas convenhamos, quando a gente começa mesmo a trabalhar e estudar, na segunda. Então, lá na Roma Antiga, a segunda-feira chamava-se Dies Lunae, dedicado à Lua, que para eles era o planeta, né? Então, Dies Lunae. Em espanhol, não ficou muito diferente. Então, com o tempo, né, o latim foi se convertendo em várias outras línguas. Quando ficou em espanhol, ficou lunes. Lunes. Então, segunda-feira em espanhol, lunes. E em inglês, o que aconteceu? Monday. Monday. Então, segunda-feira em inglês, Monday. Por que Monday agora? O que acontece é que em línguas germânicas, como o inglês, eles adaptaram. Eles pegaram os deuses que deram nome aos planetas, que deram nome aos dias da semana, e pegaram deuses da sua própria mitologia, da mitologia nórdica e tudo mais. Então, enquanto em latim nós temos Luna, a deusa da lua, na mitologia nórdica nós temos Mani, a deusa da lua também. Então, eles converteram um pouquinho, e óbvio, né, gente, isso em inglês arcaico, hoje em dia não se fala money, se fala Monday. Então mudou um pouquinho, mas a ideia é a mesma. É um deus parecido, um deus similar, nesse caso, perfeitamente igual. Vamos para a terça então. Terça-feira em latim falava-se Dies Martis. Dies Martis. Tá? Em espanhol, uma vez mais, se converteu e ficou Martes. Então, terça-feira em espanhol, Martes. Né? Dedicado ao planeta, que também tinha o nome dedicado ao deus da guerra, Deus Marte. O que acontece em inglês? Eles converteram uma vez mais. Vamos lá então. Terça-feira em inglês, Tuesday. Tuesday. Qual foi a conversão divina aí então? Enquanto na mitologia romana nós temos Marte como deus da guerra, na mitologia nórdica nós temos Tyr. Tyr era o deus guerreiro, o deus batalhador, o deus maneta, ele havia perdido uma das mãos para o lobo Fenrir, enfim. Então eles converteram, pegaram o deus da guerra, Marte, e pensaram no deus Tyr. E aí ficou terça-feira como Tuesday. Okay? Claro, uma vez mais, a corruptela foi mudando ao longo do tempo a fala. Vamos para quarta-feira então. Quarta-feira em latim, Dies Mercuri. Dies Mercuri, obviamente dedicado a Mercúrio. O que aconteceu em espanhol? Miércoles. Miércoles.
Então, quarta-feira em espanhol, miércoles, o dia de Mercúrio. Em inglês, Wednesday. Quarta-feira, Wednesday. Perceba que há uma letra D que não se pronuncia, ninguém fala Wednesday, a gente come fora aquele D. Wednesday, Wednesday. Então, o Mercúrio, ele era o deus da magia, o deus do conhecimento na mitologia romana. E também, pode ver que lá na fotinha que a gente colocou, ele tem um elmo alado, ele tem alguns animais com ele. Na mitologia nórdica, quem era o deus da magia, o deus do conhecimento? Odin, que também tinha a questão do elmo alado, alguns animais com ele e tudo mais. Então, Wooden Day era o nome antigamente e ficou Wednesday, o dia de Odin, o dia do deus da magia e do conhecimento. Então vejam que se manteve desde a mitologia clássica. Né? Vamos para quinta-feira então. Quinta-feira em latim, dies Jovis. Dies Jovis. E aí a mudança vai ser bem grande, como a gente vai ver. Em espanhol, jueves. Quinta-feira em espanhol, jueves. Tá? Que Deus é esse? O que acontece aqui, nós temos um nome de Júpiter. Só que Júpiter tinha um outro nome. Ele também era chamado de Jové. Então, em algumas culturas. Então, Jové, ou Júpiter, era o mesmo deus. Então, chamou dies Jovis. A letra J e a letra E em latim tinham um som muito parecido. Então, por isso que ficou jueves em espanhol. O que acontece? Júpiter era o deus do trovão, o deus dos raios na mitologia romana. Além de ser o maior dos deuses, o líder de todos eles. Na mitologia nórdica, fica fácil lembrar quem era o deus do trovão, né? Então, Thursday, quinta-feira em inglês, Thursday, sim, é o dia do Thor. Então, enquanto temos Júpiter na mitologia romana, nós temos o Thor na mitologia nórdica, o deus do trovão. Então, quinta-feira em homenagem a ele, Thursday. O dia favorito de muitos por aí, sexta-feira. Sexta-feira em latim, Dies Veneris. Dies Veneris, dedicado a Vênus. Vênus era a deusa do amor. Né? Então, Veneris lembra um pouquinho doença venérea, não lembra? E tem tudo a ver. As doenças venéreas são doenças transmitidas pelo sexo, são as doenças do amor, digamos assim. Então, esse Dies Veneris era o dia dedicado a Vênus. Em espanhol, sexta-feira, fala-se viernes. Viernes, uma pequena corruptela de Veneris. Veneris, viernes. Em inglês, nós temos Friday. Friday. E por que Friday? Mais uma vez, uma adaptação dos deuses. Enquanto nós tínhamos a deusa Vênus na mitologia romana, na mitologia nórdica, a deusa do amor, da fertilidade, era Frigg, ou Frigga. Tá? Então, Friday era o dia da Frigg, dia da Frigga. Vamos agora ao sábado. Em latim, Dies Saturni. O sábado, Dies Saturni, o dia de Saturno. Em espanhol, sábado é sábado. Estranho, já vou explicar o porquê. Mas vamos para o inglês então. Em inglês, não havia um deus do tempo como é Saturno na mitologia romana. O que eles fizeram então foi manter um dia de Saturno mesmo, Saturday, dedicado a Saturno. Não havia como transformar, mantiveram ele assim. Mas por que em espanhol e em português também chama-se o sábado de sábado? O que acontece é que aí vem a questão da religião cristã e da religião hebraica. Sábado vem de Sabat, que era o dia dedicado ao Senhor para os hebreus. Então era o sétimo dia da semana para eles, o dia do descanso, o dia que não se trabalhava e se mantinha em orações. E isso ficou Sabatum em latim e depois se converteu para sábado em espanhol e depois também sábado em português. De modo parecido que vai acontecer agora no domingo. Então, o domingo para os romanos era Dies Solis. Dies Solis, o dia dedicado ao Sol, né? Ao Solis Invictus, um dos deuses mais importantes da Roma Antiga. E em espanhol, domingo fica domingo. Domingo. Não muda nada em relação ao português. Já vamos ver o porquê também. No entanto, em inglês, eles mantiveram essa questão dos deuses e converteram uma vez mais. Então, o domingo, em inglês, Sunday. Sunday. Tá? Dedicado, óbvio, ao Deus do Sol, dia do Sol. Tá? Então, eles pegaram, aqui temos uma foto do Solis Invictus de Roma, e os nossos amigos ingleses, não só os ingleses, mas todas as línguas germânicas, pegaram a deusa Sol, ou da deusa Suna, a deusa do Sol da mitologia nórdica, para dar o nome do domingo. Ok? E o que acontece então? Em espanhol e português nós temos domingo. O que acontece é que havia o Domenicus Day, o dia do Senhor,
quando a religião cristã, a religião católica principalmente, tomou conta da Europa, eles dedicavam o domingo para o louvor, o domingo para a missa. Então era o dia do Senhor, Dominicus Dei, e acabou ficando então domingo, tanto em português quanto em espanhol. Mas então, por que em português a gente conta os dias da semana, segunda, terça, quarta, quinta e tudo mais? Bom, antigamente não era assim. Nós tínhamos também o dia lune, dia martes, como em latim, como em espanhol, como em italiano e outras tantas línguas. Mas havia uma semana no ano que isso não acontecia, a Semana Santa. Naquele tempo, a Semana Santa, ou seja, do Domingo de Ramos até a Páscoa, era uma semana inteira que não se trabalhava. Coisa boa, né? E era chamada então de primeira féria, segunda féria, ou seja, a primeira folga, por assim dizer. E o que acontece é que lá no século IV, São Martinho, um arcebispo que vivia na cidadezinha perto de Braga, em Portugal, disse que os cristãos não deveriam usar nomes de deuses pagãos para os dias da semana. Não só na Semana Santa, mas em todo o ano. Então, na tradição portuguesa, na língua galega, em outras pequenas línguas, dialetos que se falam em Portugal e perto da Espanha, na fronteira de Portugal e Espanha, não se fala então lunes, martes, mas sim segunda-feira, terça-feira, como nós em português. Ficou marcado. Mas são poucas línguas que fazem isso e devido ao São Martinho. Então, esse foi um vídeo cheio de história, cheio de mitologia, e me deu uma vontade muito grande de fazer um vídeo só sobre mitologia. Se você gostaria de um vídeo sobre mitologia nórdica, mitologia romana, mitologia grega, deixa nos comentários que a gente vai fazer de tudo para poder saciar essa sua vontade. Então, por hoje era isso. Não esqueça de dar o like, não esqueça de compartilhar com seus amigos, siga o canal, siga-nos também no Instagram, @sapienslinguagens, ouça nosso podcast, o link está sempre aqui na descrição, e até o próximo vídeo, semana que vem a gente está de volta com mais um vídeo legal aí para vocês. Um abraço!